Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Ok. Alguns destaques desse capítulo. Primeiro versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará?
É muito fácil, muito comum você encontrar pessoas que falam das suas próprias virtudes, das suas próprias experiências, falam das coisas boas que já fez e etc, etc. Muito comum achar pessoas assim. Ok, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Esse versículo também é muito importante, porque pode ser que muitas pessoas pensem que são capazes de pagar pelos seus próprios pecados, de purificarem-se a si mesmas por causa de seus pecados. Mas a verdade é que não. Ninguém pode se limpar sozinho do seu pecado. Jesus Cristo é o único que pode fazer isso. Por isso nós devemos nos voltar para Ele, para que Ele nos perdoe, nos lave e nos purifique de todo pecado. Versículo 19 fala do mexeriqueiro e nos alerta para que a gente não se meta com quem muito abre os lábios, quem fala muito. E o 29, o ornato dos jovens é a sua força, né? O que há de mais virtuoso nos jovens é a força, é o ânimo, é o vigor. E os velhos? Significa que os velhos então não têm mais beleza, não têm mais a virtude? Não. A beleza dos velhos são as suas cãs. E eu creio que nós vivemos num tempo em que a velhice ela não é valorizada, né? Até nós estamos passando por essa fase tão conturbada em relação à previdência social, né? E muitos estão preocupados, como que eu vou trabalhar até os 65 anos, etc. E de fato, né, muito se valoriza a força da juventude e pouco se valoriza os idosos. E tem pessoas que o que elas mais querem é não ficar velhos, querem morrer jovem, querem morrer cedo, para não precisar sofrer, né, as coisas da idade avançada. Mas à luz da Bíblia, a idade avançada não é maldição, não é alguma coisa ruim, muito pelo contrário. Existe beleza na idade avançada, na velhice, existe virtude, né? É um tempo de grandes oportunidades também, no sentido de poder dar bons conselhos, transmitir sabedoria, transmitir o conhecimento aos mais jovens. Então, ser idoso na perspectiva de Deus é sim uma bênção. É claro que a idade traz os seus pesos, né, as suas dificuldades, mas nunca deve ser considerado pelo povo de Deus como um fardo, alguma coisa de menor importância ao ficar velho. Os jovens cristãos devem se esmerar para aproveitar o máximo das suas forças, do seu vigor para o serviço ao Senhor, mas sabendo que quando a força e o vigor passarem, as suas vidas devem continuar sendo úteis nas mãos de Deus de uma forma diferente, mas sempre deve continuar vivendo para a glória de Deus, né? Bom, essas são algumas reflexões aí no capítulo 20 de Provérbios, ok? Amanhã a gente continua então, um grande abraço e até amanhã.